queria que os irmãos abrissem a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 6, versículo 20. Eu queria iniciar lendo esse texto, que é o texto base dessa campanha. Eu acredito que ele já foi lido diversas vezes, e isso é bom para que o propósito da campanha seja muito bem sedimentado no seu coração e você possa entender que as muralhas vão cair. As muralhas vão cair. As muralhas vão cair em nome de Jesus. Amém? Josué 6, 20, diz assim, mesmo assentados, mas em reverência ao Senhor, a palavra diz assim: gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as trombetas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da trombeta, gritou o povo com grande brado, e o muro caiu abaixo. Repita comigo: o muro caiu abaixo. Mais forte: o muro caiu abaixo. Aleluia. E o povo subiu a cidade, cada um em frente de si, e tomaram a cidade. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Deus, pela tua palavra, te agradecemos pela oportunidade que temos de estar aqui juntos, Senhor, nesta campanha, certos de que o Senhor é poderoso, para na força do Senhor, na dispensação do poder dos céus, cada muralha diante de nós vá caindo por terra em nome de Jesus. Nos abençoa nessa noite, traz a tua revelação, fala aos nossos corações e glorifica o teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, ao longo da nossa jornada, e eu tenho certeza que ao longo da sua caminhada também, muitos muros ou muitas muralhas têm se levantado. Muralhas são questões particulares. Talvez a muralha que exista diante de mim, que me dificulte de alguma forma, ela tem um nome diferente na sua caminhada, na sua jornada, no seu caminho. Mas o que importa para nós hoje é que todos nós, se não temos em algum momento da nossa vida, algumas muralhas, elas vão se levantar e vão tentar nos impedir de alcançar algum objetivo, de chegar a algum lugar, de cumprir algum propósito. E quando esse propósito gira em torno de uma ordem de Deus, gira em torno de algo que Deus colocou na tua mão, gira em torno de algo que Deus deu para você, gira em torno de algo que Deus espera de você, essa muralha precisa cair, porque você precisa caminhar. Nós precisamos caminhar. Esses muros que nos impedem de cumprir o propósito de Deus, ou de cumprir até propósitos paralelos, sim, irmãos, propósitos que o próprio Deus, pastor Sérgio, nos permitiu realizar na nossa vida secular, na nossa casa, enfim, o que quer que seja. Quando tem o aval de Deus, isso não pode nos impedir de prosseguir, isso precisa cair por terra em nome de Jesus. Quem está comigo, diga amém. E hoje, eu fiquei assim muito feliz por ter recebido do pastor Sérgio esse tema, porque é algo que eu gosto de falar. Eu gosto de falar, não que eu tenha vivido tanto isso, vivi sim algumas vezes, mas é porque eu vejo muitas pessoas vivendo isso. E quando eu vejo as pessoas vivendo isso, eu sinto vontade de ajudar, eu sinto desejo de ajudar, porque hoje nós vamos tratar aqui do medo que paralisa, o muro do medo que paralisa. O medo não pode nos paralisar. O medo, ele sim, de uma forma natural, de uma forma defensiva, ele pode até acontecer na nossa vida, mas quando gira em torno de algo que Deus espera de nós, o medo não pode nos paralisar. Então eu queria aqui fazer uma exposição literalmente temática. Eu quero que vocês me acompanhem, nós vamos abrir alguns textos aqui, você esteja atento aí com a sua Bíblia, porque nós precisamos tomar exemplos bíblicos. Então, queridos, quando nós falamos do medo que paralisa,
nós entendemos, e alguns estudiosos colocam dessa forma, que o medo que paralisa é uma resposta da mente, ou até mesmo do próprio corpo, que vai congelar, que vai nos fazer congelar diante de algumas ameaças, ou diante de uma ameaça específica. E entenda a ameaça como algo que, literalmente, você teme aquilo ali, porque aquilo ali pode te levar ao fracasso na proposta de alcançar um objetivo também específico. Então, quando nós estamos diante de algumas ameaças, há uma tendência de que nós venhamos a ser invadidos pelo medo, e esse medo pode vir literalmente a nos paralisar. Mas eu quero trazer aqui essa noite alguns exemplos bíblicos de que quando nós temos o aval de Deus, a muralha do medo não pode permanecer de pé, porque nós temos o aval do céu. Nós temos o aval do céu, queridos. E aí, quando eu olho para esse tema, eu vejo aqui a forma como as muralhas elas vieram abaixo. E uma coisa que me chama muita atenção é que para que aquelas muralhas pudessem vir abaixo aqui, no capítulo 6 de Josué, talvez se, eu fico tentando imaginar assim a cena, né? Como é que, de uma forma lógica, eu digo lógica porque o ser humano ele tende a pensar muito de forma lógica, as muralhas de Jericó poderiam vir abaixo simplesmente com brados, com gritos. E eu acredito que diante daquelas muralhas, com o objetivo de alcançar aquela cidade, o medo pode tentar nos invadir, ou de repente, pode invadir o coração de algumas pessoas naquele momento. Mas o que aconteceu com eles e que eventualmente acontece conosco, é que o medo pode até chegar, mas quando ele chega, ele tem que sair, porque como foi lá e como é conosco hoje, quando nós temos o aval de Deus, nós vamos alcançar aquele objetivo. Nós vamos alcançar, irmãos. E aí eu vejo que esse medo que paralisa, ele tem alguns aspectos muito interessantes. É a forma como ele se apresenta nas pessoas. Psicólogos estudam bastante isso. E eu queria aqui trazer alguns aspectos para a igreja nessa noite, para nós refletirmos a respeito desse tema. E eu queria também trazer alguns fatos bíblicos, alguns textos, algumas situações que aconteceram, e que nós vimos a manifestação desses aspectos, e o que foi feito, como isso foi tratado, porque aí nós aprendemos, pastor, que se Deus fez lá, Ele pode fazer hoje na tua vida também. O que te paralisa? O que te dá medo, te deixa amedrontado, atemorizado, ao ponto de você ficar parado? A proposta hoje aqui é mostrar para você que o medo pode até chegar, mas do jeito que ele chegou, ele vai sair, porque se tem o aval de Deus, se tem a mão de Deus nesse negócio, ele não vai ser empecilho para você chegar até o final. Amém? Amém? Glória a Deus. E o primeiro aspecto que eu vejo, eu já queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Números, no capítulo 13. Números capítulo 13. E esse primeiro aspecto, ele diz respeito a um mecanismo de defesa. O medo que paralisa, ele pode se manifestar na vida de alguém como um mecanismo de defesa. E esse medo vai provocar essa paralisia porque o próprio cérebro, ele vai entender que o desafio que está diante de você, ele é perigoso demais, pastor. Ele é difícil demais. E o resultado, a resposta que o seu cérebro dá, é congelamento. É fuga da luta. Você foge do embate, você foge do combate, você desiste. E esse texto aqui eu vejo isso muito claramente, Números 13, a partir do 31, eu vou ler aqui 3 versículos, você pode acompanhar na sua Bíblia. Números 13, 31 diz assim: porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo,
porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Só até aqui, irmão, só para nós pegarmos o retrato da visão dos 10 espias. Lembre-se que Moisés ele envia 12, mas 10 voltaram com esse retrato pessimista. E o que eu vejo aqui na vida desses 10 homens, e uma contaminação generalizada naquele momento, é que Deus estava impulsionando eles para uma conquista, mas eles ficaram paralisados, eles tiveram medo daquilo que eles viram. E isso muitas vezes, querido, acontece conosco. Naquela situação, Deus já havia prometido para eles que aquela terra seria deles, sim ou não? O povo já tinha visto inúmeros milagres desde quando eles foram sacados do Egito. Eles haviam sido retirados do Egito com mão forte. Mas mesmo assim, queridos, quando nós lemos esse texto, nós vemos que aquele povo, ele preferiu ignorar a verdade, ignorar as experiências que eles tiveram com o Deus Todo-Poderoso, para poder se render ao medo, ficando paralisados. Mas aqui eu vejo também algo tremendo. Eu vejo nesse texto aqui, que esse congelamento espiritual, ele só vai acontecer quando a percepção do problema, preste atenção nisso, fica maior do que a nossa confiança em Deus. Quando nós percebemos o problema muito grande, é porque a nossa confiança em Deus acaba sendo muito pequena. E aí, para essa resposta, para essa resposta do mecanismo de defesa, há uma contra-resposta. E é isso que nós precisamos focar. A contra-resposta aqui, ela está no capítulo 14, no capítulo seguinte, no versículo 11. Números 14, 11 diz assim: e disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? Entenda bem. E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele? Ah, querido, quando eu pego toda essa história, quando eu pego todo esse cenário, eu vejo que muitas coisas que aconteceram com Israel acontecem conosco hoje. Sabe por quê? Porque nós esquecemos de uma forma muito fácil daquilo que Deus fez nas nossas vidas. Nós, às vezes, precisamos dar uma olhadinha para trás e ver quantas muralhas o Senhor já derrubou na nossa caminhada. E não importa quantas estão diante de nós, o Deus que derrubou muralhas lá atrás, Ele vai continuar derrubando adiante de nós, basta que nós possamos confiar. O povo só soube olhar para frente, quando na verdade, o próprio Deus aqui no capítulo 14, versículo 11, ele diz: apesar de todos os sinais que fiz no meio dele, ainda assim o povo não confiou em Deus. E eu faço esse alerta para você. Em muitas situações você vai ter dificuldade, sim. Você vai passar por estreitos, sim. Mas na hora em que você olhar a dificuldade, na hora que você olhar o estreito, não esqueça de uma coisa: o Deus que te ajudou lá atrás é o mesmo que tem poder para continuar ajudando você ao longo de toda a jornada, ao longo de toda a trajetória. Ele é poderoso para te pegar pela mão, para te sustentar, para te colocar de pé e para fazer com que você vá adiante. Aleluia! E quando nós entendemos isso, não há mecanismo de defesa que venha nos parar. Sabe por quê?
Porque se Deus está mandando eu ir, não importa o que esteja na minha frente, é para eu ir. É para prosseguir, é para continuar. Então diga para essa muralha que está diante de você: Deus está mandando eu ir, então eu vou. Repita comigo: Deus está mandando eu ir, então eu vou. Em nome de Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. O outro aspecto que eu queria abordar aqui é o aspecto das origens. O medo paralisante, ele muitas vezes está associado com origens, com passado. E ele vai se apresentar assim, de forma muito forte, relacionado com questões da infância, às vezes questões genéticas também. E essas questões vão gerar traumas fortes, vão gerar crenças ou vão nos fazer acreditar de que algo vai acabar dando errado. E quando nós começamos a acreditar muito nisso, sabe o que acaba acontecendo? Nós acabamos vivendo com uma culpa descontrolada e uma dependência emocional muito grande. Você sabia disso? E eu vou usar um texto aqui para ilustrar isso para vocês. Evangelho de João, no capítulo 5. Eu vejo isso na vida de um homem. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 5. Eu vejo o medo paralisando a vida de um homem por causa daquilo que ele viveu lá atrás, por causa do seu passado, pastor Sérgio, por causa da sua história. Esse paralítico de Betesda, o texto lá em João 5,5 diz assim: estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhes: queres ficar são? Eu abro um parênteses aqui, porque para uma pergunta dessa, não tem meia resposta, ou é sim ou é não. Ou eu quero ou não quero. Mas a resposta desse homem foi essa: ó. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Olha a dependência aqui. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então esse homem aqui, ele tinha uma história. Imagina aquele homem, 38 anos naquele estado, 38 anos naquela situação, e a sua resposta vai mostrar um medo entranhado naquele homem, porque eu acredito que aquele homem tinha até medo de que a água fosse agitada, porque a esperança dele já estava lá embaixo. Porque todas as vezes anteriores que a água se agitou, ele não conseguia chegar a tempo. Sempre alguém entrava antes dele. Então, o que tomava conta daquele homem era medo, era frustração, era decepção e falta de esperança. Mas a contra-resposta para uma vida que é inundada por esse mar de sentimentos que vão fazer com que ele ficasse ali. Se Jesus não tivesse chegado ali naquele dia, aquele homem ia continuar ali, paralisado, com a sua vida parada, sem fazer nada, sem produzir nada. Mas naquele dia não. Aquele dia Jesus chegou. Jesus chegou. Jesus chegou. E quando Jesus chega, a história muda. Não há nada que te mantenha paralisado. Você não precisa ter medo de nada. Se o seu passado te prendia ali, quando Jesus chega, Ele te tira dali, porque Ele tem um futuro novo para você. Aleluia! E eu digo isso para você hoje, querido. Não tenha medo daquilo que aconteceu no seu passado. Não tenha medo dos buracos que foram feitos ao longo da sua história. Você que deu oportunidade para Jesus entrar na nossa vida, Ele pode mudar a sua história do mesmo jeito em que Ele mudou a história desse homem que há muito tempo estava com a sua vida paralisada. Então não importa o seu passado,
não importa os seus temores, não importa a sua condição, o que importa é de quem vem a ordem. A ordem naquele dia veio de Jesus, e Jesus dispensa a ordem para você hoje, nessa noite, para que essa muralha do medo, ela caia por terra em nome de Jesus. E ela vai cair, e ela já está caindo. Você não precisa ter medo. Vá em frente, prossiga, esteja simplesmente conectado com o céu, esteja simplesmente conectado com Ele, esteja atento à presença de Jesus. Quando aquele homem deixou de prestar atenção no tanque, deixou de prestar atenção na falta de alguém que podia colocá-lo dentro do tanque quando as águas se agitassem, quando ele começou a prestar atenção em Jesus, quando ele começou a olhar para Jesus, a sua história começou a mudar. Talvez seja isso que você precisa fazer hoje. Talvez você esteja olhando muito no retrovisor da vida, encontrando só coisas ruins, só problemas, mas eu quero dizer para você, tira os seus olhos dessas coisas, olha para Jesus que está do seu lado e as muralhas vão cair em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O outro aspecto do medo paralisante que eu queria aqui trazer para vocês é a paralisia gerada na tomada de decisão. Vocês sabiam que, às vezes, a tomada de decisão ela não é realizada porque nós estamos paralisados? Ficamos paralisados numa situação como essa porque temos medo, sabe de quê? De falhar. Ficamos com medo de falhar, não tomamos decisões na nossa vida porque temos medo de falhar ou temos medo de consequências negativas. Achamos que as coisas vão acabar acontecendo de uma forma completamente diferente daquilo que esperamos. Isso nas relações, sejam elas sociais ou até mesmo familiares. E aí isso acaba travando a pessoa não decide o que tem que ser decidido, e ela fica com a sua vida parada, ela não avança, ela não progride. E sabe onde eu vejo isso? Mateus capítulo 25, nos versos 24, 25 e 26, a parábola dos talentos, ela fala de 3 servos, e eu quero ler esse trecho aqui, que fala daquele que recebeu 1 talento. O versículo 24 do capítulo 25 diz assim: mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes, e ajunta onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabia que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. A reação desse servo foi uma reação completamente diferente dos outros 2, aquele que recebeu 5, o outro recebeu 2, os outros 2 agiram de forma exatamente igual e da forma que o Senhor esperava. Mas esse aqui não, ele não tomou a decisão certa porque ele teve medo. Ele teve medo das consequências negativas, ele teve medo de algo dar errado, ele não pensou que ele estava recebendo um aval do seu Senhor. E sabe onde eu vejo essa contra-resposta? Aqui no capítulo 25, nos versos 14 e 15. Preste atenção que eu vou ler aqui. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. Preste atenção, cada um segundo a sua capacidade. E ausentando-se logo para
longe. Ou seja, aquele senhor acreditava que cada um dos três poderia cumprir aquela missão, cumprir aquele objetivo, realizar aquela tarefa. Então aquele servo não acreditou nele, mesmo ele tendo o aval do seu senhor para poder realizar aquele objetivo. Sabe o que eu vejo aqui, queridos? Eu vejo aqui que muitas vezes Deus coloca coisas nas nossas mãos e nós não vamos adiante, porque nós estamos acreditando que somos nós quem vamos fazer. Mas quando nós temos o aval de Deus, irmão, não importa se você não sabe, não importa se você não tem, não importa se você não pode, se Ele mandou, vai acontecer em nome de Jesus. Não importa, irmãos, nós nos fazemos pequenos de forma desnecessária. O medo acaba invadindo, vira-se uma verdadeira muralha e acaba nos paralisando. Nós precisamos entender, irmãos, que em muitas coisas na nossa vida, nós temos o aval de Deus, mas não vamos adiante. Sabe por quê? Porque nós não obedecemos e não confiamos. Mas a partir do momento em que nós somos obedientes, a partir do momento em que nós somos servos confiantes, que nós nos apropriamos da ordem de Deus, do aval de Deus, meu querido, nós vamos muito longe. Nós vamos chegar muito longe. Sabe por quê? Porque nós estamos debaixo da bênção do Deus Todo-Poderoso. Então, na hora em que você tomar decisões, não permita que o medo invada você. Simplesmente olhe e veja se você tem o aval de Deus para aquilo. Busque o Senhor em oração, busque na palavra uma permissão de Deus para aquilo, e eu tenho certeza que quando você for, não há medo que vá se levantar e impedir você de avançar para a glória do nome dEle. Quem está entendendo da glória a Deus? E eu quero aqui falar do último. O último que eu vejo aqui, o aspecto do medo que paralisa, que é o medo irracional. Muitas vezes o indivíduo, ele até sabe, ele até entende racionalmente que a reação que ele está tendo é um pouquinho exagerada, mas ele não consegue agir de forma diferente. Ele não consegue fazer diferente. E como ele não consegue fazer diferente, isso acaba gerando pânico. Isso acaba gerando alguns sintomas até mesmo físicos, problemas físicos. Você já viu que tem gente que fica paralisada e adoece, né, pastora? Adoece. A pessoa vai ao médico e não tem nada fisicamente. Mas a pessoa está prostrada, está paralisada. E ela não sabe de onde vem aquilo. A questão pode ser física, mas às vezes é estritamente emocional. E sabe onde eu vejo isso, queridos? Primeiro livro de Reis, no capítulo 19, tem um episódio que me chamou a atenção a respeito do medo irracional. Primeiro livro de Reis, no capítulo 19, versículos 3 e 4, apenas esses dois versos, para nós não perdermos muito tempo e extrapolarmos aqui o tempo que nos foi dado. Primeiro Reis 19, 3 e 4 diz assim: o que vendo ele, está falando aqui de Elias, tá? Logo depois que Elias foi ameaçado por Jezabel, esse texto aqui ele discorre. E vendo ele, o que vendo ele, se levantou e, para escapar com vida, repita comigo, escapar com vida, se foi. E chegando a Berzeba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. Repita comigo, pediu a morte. E disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Irmãos, essa cena aqui, esse episódio com Elias, ele mostra muito bem como é que muitas coisas às vezes acontecem na nossa vida e a gente não consegue controlar. A gente não consegue controlar. Elias, ele havia acabado de enfrentar os profetas de Baal e Azera, e foram centenas. Elias havia acabado de orar e Deus respondeu com fogo do céu. Ele viu o fogo cair do céu.
Ele experimentou uma das maiores manifestações de poder que Deus já poderia demonstrar. Mas, na sequência, está lá no versículo 2, ele foi ameaçado por Jezabel. E aí, quando ele é ameaçado, aquele Elias, que havia enfrentado uma multidão, debaixo dessa ameaça ele foge. Aquele Elias, que Deus respondeu com fogo, agora ele acaba se sentindo abandonado, ele não sabe nem o que ele quer, se ele quer viver ou se ele quer morrer. Porque uma hora ele foge para preservar a vida, mas ao mesmo tempo ele pede para morrer. Aquele mesmo Elias que foi instrumento de vitória para o povo, agora ele pede para morrer, ele quer deixar de ser bênção para aquele mesmo povo. Então, queridos, existem momentos na nossa vida que a realidade, ela não vai justificar a nossa reação. Tem situações na nossa vida em que a realidade não vai justificar a nossa reação. E sabe onde está a contra-resposta para esse aspecto do medo aqui? Está lá no versículo 6. O versículo 6 vai mostrar como é que Deus lida com um homem que reage dessa forma. Como é que Deus lida quando o homem ele fica paralisado de uma forma irracional, porque o medo já atingiu um nível extremo. O versículo 6, eu não vou ler aqui, eu vou pedir para você depois ler em casa, porque o texto vai do 6 até o 13. Mas sabe o que Deus faz? Deus trata. Repita comigo, Deus trata. E Deus ele pega Elias, e aí Deus começa primeiro tratando o emocional de Elias, para depois Deus tratar o espiritual. Deus, ele não pega Elias e vai assim de cara repreender Elias, não. Antes de qualquer correção, sabe o que Deus faz? Deus dá o alimento, Deus dá o descanso, e Deus vai falar de forma suave, de forma amorosa. Quem está doente da alma precisa de amor, precisa de comida, precisa de descanso. E eu quero dizer para você que é isso que Deus quer fazer com você hoje. Ele não quer corrigir você se você está com medo, Ele quer te tratar nessa noite, amém? Ele quer tratar você, Ele quer cuidar de você e eliminar esse medo que está paralisando você, e talvez você não saiba nem de onde vem, você não sabe nem de onde que vem isso, mas o que você precisa fazer hoje é permitir que Deus, você tem que ter um desejo permissivo, permitir que Deus trate você, permitir que Deus cuide de você, sabe por quê? Porque esse medo, ele é irracional, muitas vezes você não sabe de onde vem, ou você não sabe como ele vai sair, mas nesse aspecto aqui você tem que se entregar totalmente, você tem que se doar ao Senhor totalmente, para que Ele possa tratar você, cuidar de você, e fazer com que essa muralha do medo que paralisa caia por terra em nome de Jesus, amém? Então, queridos, eu já quero concluir dizendo que nós falamos aqui de 4 aspectos do medo que paralisa, e citamos aqui 4 exemplos, 4 estratos, né? Pegamos 4 estratos bíblicos, mas isso não é para ficar aqui. Nós precisamos entender que esses homens viveram essas realidades, mas nós vivemos realidades semelhantes hoje também. Não adianta nós querermos nos julgar fortes e achar que nós não temos medo de nada. O medo, como um sentimento natural, o medo é um mecanismo de defesa, mas o que eu estou falando para você hoje aqui é aquele medo que te paralisa debaixo de uma ordem de Deus. Você tem medo de prosseguir, se Deus já dispensou a ordem, então vai, não tenha medo, Ele é contigo. Não se sinta incapaz, não se sinta incapaz, porque Ele sabe que você é capaz, porque se Ele colocou na sua mão, Ele sabe que você é capaz, e se você não for capaz com Ele colocando na tua mão, Ele vai te capacitar. Quais são os medos que estão paralisando você? Quais são os medos que estão impedindo você de avançar?
muitas vitórias na nossa vida. Eu tenho certeza que você tem recebido muitas vitórias, amém? Quem tem recebido vitória aí? Mas o que nós precisamos entender é que ter muitas vitórias não nos torna imunes às crises. Não nos torna. Nós vimos aqui nesses textos que nós lemos aqui, pessoas maduras espiritualmente, mas que tiveram crises emocionais intensas. Tiveram medo intenso, medo extremo, tiveram medo desproporcional, e ficaram até paralisadas, mesmo depois de grandes vitórias. O povo de Israel, depois de ser retirado do Egito daquela forma, aqueles 10 espias, e depois contaminando o povo, ainda tiveram medo dos gigantes, mas Deus não falou que a terra era deles. Se Deus falou que a terra era deles, podia ter gigante, podia ter ET, extraterra, não importa, o que tivesse lá, a terra era deles, aleluia. Elias, depois de ter visto, meu Deus, eu fico imaginando, eu tento imaginar aqui a cena, um homem lá, imagina 900 não, deviam ter mais de 1000, porque não eram só os 400 de Baal, e os 450 de Baal e os 450 de Azerá, mas tinham mais, com certeza. Então imagina um homem ali, e aí ele ora, e Deus responde com fogo do céu, faz aquela obra maravilhosa, faz aquilo tudo, e aí, irmãos, logo depois ele se sente ameaçado por uma rainha má. E tudo que Deus fez antes na vida do povo, e tudo que Deus fez antes na vida de Elias, e tudo que Deus fez antes na tua vida, e te fez chegar até aqui, aleluia. Você não pode esquecer disso. O Deus que trouxe você até aqui, Ele vai estar levando você adiante. A muralha pode estar diante de você, mas se a muralha está diante de você, e Deus te deu aval para ir, pode começar a bradar, porque a muralha vai cair, aleluia. Porque o medo, ele distorce completamente a realidade. E Deus, Ele não abandona aqueles que estão emocionalmente quebrados, às vezes em frangalhos. Deus não abandona, Ele abraça, Ele traz para junto, Ele pega no colo, Ele dá comida, Ele dá descanso, até que você esteja pronto para prosseguir. E é isso que Deus quer fazer na tua vida hoje. Essa campanha aqui é algo prático, irmãos. Nós precisamos entender que o Deus que agiu na história do homem, na história da humanidade, fazendo com que a muralha do medo que paralisa pudesse cair, Ele pode agir hoje para que aquilo que tem te atemorizado caia por terra, em nome de Jesus.